Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhira Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 13, verso 4. Isso aí, 4. Tatkhetram jatcha jadricha jadvikari jatascha jat Satcha jojat prabhavascha tat samasyana mesrinu. Tradução. Agora, por favor, ouça minha breve descrição deste campo de atividades e como está constituído. Quais as suas mudanças, de onde se produzem? Quem é esse conhecedor do campo de atividades e quais são suas influências? Significado. O Senhor descreve o campo de atividades e o conhecedor do campo de atividades em suas posições constitucionais. A pessoa tem que saber como este corpo está constituído, os materiais de que este corpo é feito, sob o controle de quem está trabalhando este corpo, como as mudanças ocorrem, de onde elas vêm, quais são as causas, quais são as razões, qual é a meta última do indivíduo e qual é a forma verdadeira da alma individual. Deve-se conhecer também a diferença entre a alma viva individual e a superalma, as diferentes influências, seus potenciais, etc. A pessoa simplesmente tem que compreender este Gita diretamente das descrições dadas pela Suprema Personalidade de Deus. E tudo isto se aclarará. Mas deve-se ter cuidado para não considerar que a Suprema Personalidade de Deus, que está em cada corpo e em cada alma individual, é o Diva. Isto é algo como igualar o potente e o impotente. Krishna está falando aqui da importância que é saber o que é o campo, né? Campo de atividade, como é constituído, as mudanças, como é produzido, conhecedor do campo, quais influências, é a diferença da alma individual para Deus.
Essas coisas é importante compreender. É, 5. Rishibhi bahudhagitam chandobhir vividhai prithak brahmasutra padaishchaiva hetumadbhir vinishchitai. Tradução. Em vários escritos védicos, diversos sábios descrevem este conhecimento sobre o campo de atividades e o conhecedor das atividades. O Vedanta Sutra apresenta de maneira especial ao fazer um extenso raciocínio sobre a causa e o efeito. Significado. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é a autoridade mais indicada para explicar este conhecimento. Não obstante, por simples praxe, os estudiosos eruditos e as autoridades conceituadas sempre fornecem evidências baseando-se em autoridades anteriores. Ao explicar este ponto deveras controverso, a dualidade e a não dualidade da alma e da suprema superalma, Krishna toma como referência uma escritura. O Vedanta, que é aceito como autoridade. Primeiro, ele diz: isso está de acordo com a opinião emitida por diferentes sábios, quanto aos sábios, além deles mesmo. Vyasa, o autor do Vedanta Sutra, é um dos grandes, e o Vedanta Sutra fornece uma perfeita explicação sobre o que é dualidade. E o pai do Vyasadeva, Parashwar, que é também um grande sábio, em seus livros sagrados escreveu que nós, tu, eu e as várias outras entidades vivas somos todos transcendentais, embora estejamos em corpos materiais. Agora, estamos sob o influxo dos três modos qualitativos da natureza material, de acordo com nossos diferentes karmas. Neste caso, alguns estão em níveis mais elevados e outros estão na natureza inferior. As naturezas superiores e inferiores existem devido à ignorância e estão sendo manifestadas num número infinito de entidades vivas. Mas a superalma, que é infalível, não é contaminada pelas três qualidades da natureza e é transcendental. Do mesmo modo, nos Vedas originais, especialmente no Katha Upanishad, faz-se distinção entre a alma e a superalma e o corpo. Há muitos grandes sábios que explicaram isto, e Parashwar é considerado o principal entre eles. A palavra Chandogbi refere-se aos vários textos védicos. Por exemplo, que é um ramo do Ayurveda. Descreve a natureza, a entidade viva e a suprema personalidade de Deus. Como se afirmou antes, Kshetra é o campo de atividade, e há duas espécies de Kshetra Gyan, entidade viva individual e a suprema. Como se afirma no Taittiriya Upanishad, existe uma manifestação da energia do Senhor Supremo, conhecida como Anandmaya, a dependência do alimento para sobreviver. Essa maneira de compreender o Supremo é materialista. Então, em Prana Maya, após perceber a suprema verdade absoluta no alimento, pode percebê-la nos sintomas vitais ou nas formas de vida. Em Jnana Maya, a percepção se estende além dos sintomas vitais e passa a manifestar-se como pensamento, sentimento, desejo. Então, a percepção acerca do Brahma, chamada Vijnana Maya, na qual a mente e os sintomas vitais da entidade viva distinguem-se da própria entidade.
A etapa seguinte, a fase suprema, é Anandamaya, compreensão da natureza internamente, bem-aventurado. Logo, há 5 etapas na compreensão acerca do Brahma, que se chamam Brahma Putkan. Destas, as 3 primeiras, Anamaya, Pranamaya e Gyanamaya, envolvem os campos de atividades das entidades vivas. Transcendental a todos estes campos de atividades está o Senhor Supremo, que se chama Anandamaya. O Vedanta Sutra também faz a seguinte descrição do Supremo, Anandamaya. Por natureza, a suprema personalidade de Deus é plena de alegria. Para desfrutar de sua bem-aventurança transcendental, ele se expande em Vijnana Maya, Pranamaya e Gyanamaya e Anamaya. No campo de atividades, a entidade viva é considerado desfrutador. É diferente dela é o Anandamaya. Isso significa que se a entidade viva decide desfrutar em harmonia com Anandamaya, então ela se torna perfeita. Este é o verdadeiro quadro do Senhor Supremo, como sumo conhecedor do campo, da entidade viva, como conhecedor subordinado da natureza do campo de atividades. Deve-se buscar essa verdade no Vedanta Sutra, também conhecida como Brahma Sutra. Menciona-se aqui que os códigos do Brahma Sutra estão muito bem organizados segundo causa e efeito. Alguns dos sutras, ou aforetismos, são o primeiro aforismo, indica o campo de atividades, o segundo, a entidade viva, e o terceiro, o Senhor Supremo, entre todas as entidades manifestas. Todo mundo entendeu aí? Está falando do Vedanta Sutra. Todo mundo entendeu o comentário? Dente falou que sim, né? Vai explicar então, né, Dente? Ó. Final aqui fala, a realidade da coisa é que Deus é o Senhor Supremo, também o conhecedor supremo do campo. A entidade viva é conhecedor subordinado e a pessoa deve procurar por essa verdade no Vedanta Sutra. E se alguém encontra essa verdade, que é Deus, torna subordinado a ela, deseja devotar a si mesmo a ela, então ela se torna feliz e perfeita. Seis e 7. Mahabhutani ahankaro buddhiravyaktameva cha
Indriyani dashaikancha panchachendriya gochara. Icha dvesha sukam dukkam sangatascetana driti. Etat ketram samasena sabikaram budahritam. Isabel quiser ler. Prabhu, vou ler o próximo, tá? Tô terminando um negocinho aqui. Tradução. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções, todos estes são considerados, em resumo, como o campo de atividades e suas interações. Significado. Segundo todas as afirmações autorizadas dos grandes sábios, os hinos védicos e os aforismos do Vedanta Sutra, os componentes deste mundo são terra, água, fogo, ar e éter. Estes são os 5 grandes elementos, Mahabhuta. Depois existem o falso ego, a inteligência e o estágio imanifesto dos 3 modos da natureza. Então, existem 5 sentidos para adquirir conhecimento: os olhos, ouvidos, nariz, língua e o tato. Depois, 5 sentidos funcionais: voz, pernas, mãos, o ânus e os genitais. Então, acima dos sentidos, existe a mente, que está dentro e pode ser chamado o sentido interno. Portanto, incluindo a mente, existem 11 sentidos ao todo. Então, existem 5 objetos dos sentidos: o olfato, paladar, forma, tato e som. Agora, o agregado destes 24 elementos chama-se campo de atividade. Se a pessoa fez um estudo analítico desses 24 temas, então ela pode compreender muito bem o campo de atividade. Então, existe o desejo, o ódio, o prazer e a dor, que são interações, representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Os sintomas vitais, representados pela consciência e pela convicção, são a manifestação do corpo sutil, mente, ego e inteligência. Esses elementos sutis estão incluídos dentro do corpo de atividades. Os 5 grandes elementos são uma representação grosseira do falso ego sutil. Eles são uma representação na concepção material. A consciência está representada pela inteligência, na qual os 3 modos da natureza material são o estágio imanifesto. Os 3 modos da natureza material em estágio imanifesto denominam-se pradana. A pessoa que deseja conhecer os 24 elementos em detalhe, junto com suas interações, deve estudar a filosofia mais detalhadamente. No Gita, só se dá um resumo. O corpo é a representação de todos estes fatores, e existem mudanças do corpo, que são 6. O corpo nasce, cresce, permanece, produz subprodutos, então começa a se deteriorar. E no último estágio ele desaparece. Portanto, o campo é uma coisa material não permanente. No entanto, o Kshetragna é o conhecedor do campo, seu proprietário é diferente. Você falou sobre os elementos, igual falou no começo do Gita lá, Sankhya Yoga. Entendido aí?
Em Prabhu, essa compreensão que a gente tem da alma e a super-alma, ela depende muito do nosso karma vida passada? Também, né? Também. O esforço que vai fazer agora, a misericórdia que vai receber, do entendimento desse verso aqui que falou, esforço para compreender várias coisas. Não é só uma coisa, várias coisas. Importante é a gente tentar o máximo, né? Agora, verso 8 a 12, pode ler aí direto. Não? Pode ler. Tradução. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade. Aproxima-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos do gozo dos sentidos, ausência de falso ego, percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice, a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a mim. Aspirar a viver num lugar solitário. Afastar-se da massa geral de pessoas. Aceitar a importância da autorrealização. E empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento, e algo diferente disto é ignorância. Significado. Este processo de conhecimento é, por vezes, mal compreendido por pessoas menos inteligentes, como sendo a interação do campo de atividade. Mas, na verdade, este, de fato, é o verdadeiro processo de conhecimento. Se alguém aceita este processo, então, existe a possibilidade de ele aproximar-se da verdade absoluta. Esta não é a interação dos 24 elementos anteriormente descrita. Este é o verdadeiro meio de se escapar do enredamento daqueles elementos. A alma corporificada está aprisionada ao corpo, que é um invúlcro dos 24 elementos. E o processo de conhecimento descrito aqui é o meio para sair dele. De todas as descrições do processo de conhecimento, o ponto mais importante é apresentado na primeira linha do 11º verso. O processo de conhecimento culmina em serviço devocional imaculado ao Senhor. Logo, se alguém não se aproxima ou não é capaz de se aproximar do transcendental serviço ao Senhor, então os outros 19 itens não têm nenhum valor especial. Se, contudo, a pessoa adota o serviço devocional em plena consciência de Krishna, os outros 19 itens automaticamente desenvolvem-se dentro dela. Como se declara no Srimad Bhagavatam, todas as boas qualidades próprias de quem tem conhecimento afloram naquele que alcançou o nível de serviço devocional. O princípio que consiste em aceitar um mestre espiritual
como se menciona no 8º verso, é essencial. E deveras importante, mesmo para aqueles que praticam o serviço devocional. A vida transcendental começa quando se aceita um mestre espiritual autêntico. A suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, afirma claramente aqui que este processo de conhecimento é o verdadeiro caminho. Especulações que não se coadunam com isso são tolices. Quanto ao conhecimento delineado aqui, os itens podem ser analisados da seguinte maneira. Humildade significa que ninguém deve ficar ansioso para ter a satisfação de ser glorificado pelos outros. A concepção de vida material nos torna ávidos por receber honra dos demais. Porém, do ponto de vista de um homem em conhecimento perfeito, que sabe que ele não é este corpo, qualquer coisa, honra ou desonra, que se refira a este corpo, é inútil. Ninguém deve ansiar por essa ilusão material. A pessoa almeja ganhar fama de que são muito religiosos, motivo pelo qual, às vezes, se descobre que, sem compreender os princípios da religião, a quem ingresse em algum grupo que não está seguindo de fato os princípios religiosos, para depois fazer-se passar por mentor religioso. Quanto ao avanço verdadeiro em ciência espiritual, deve-se fazer um teste para ver o quanto se está progredindo. Pode-se fazer o julgamento tomando como base estes itens. De um modo geral, considera-se que não violência significa não matar ou destruir o corpo, mas verdadeira não violência significa não causar sofrimento aos outros. Mergulhadas na ignorância, as pessoas em geral estão presas na armadilha do conceito de vida material e sofrem perpetuamente dores materiais. Logo, quem não eleva as pessoas ao conhecimento espiritual está praticando violência. Deve-se envidar todo o esforço para distribuir verdadeiro conhecimento às pessoas, para que elas possam se iluminar e deixar esse enredamento material. Isto é não violência. Tolerância significa que devemos saber suportar o insulto e desonra que outros nos dirigem. Se alguém se ocupa no avanço em conhecimento espiritual, irá se sujeitar a receber dos outros muitos insultos e desonra. Isto é esperado porque é próprio da natureza material. Mesmo um menino com Prahlada, que com apenas 5 anos de idade ocupava-se no cultivo do conhecimento espiritual, ficou em perigo quando seu pai se opôs à sua devoção. Na tentativa de matá-lo, seu pai recorreu a vários métodos, mas Prahlada tolerou assim. Pode existir muitos impedimentos ao avanço em conhecimento espiritual, mas devemos ser tolerantes e continuar a progredir com determinação. Simplicidade significa que, sem diplomacia, deve ser tão honesto, simples e direito que seja possível revelar a verdade dos fatos mesmo a um inimigo. Quanto à aceitação do mestre espiritual, isso é essencial, porque sem a instrução de um mestre genuíno, ninguém pode progredir na ciência espiritual. A pessoa deve aproximar-se do mestre espiritual com toda humildade e oferecer-lhe todo o serviço para que ele fique contente e conceda suas bênçãos. Porque o mestre espiritual autêntico é representante de Krishna. Quando ele concede qualquer bênção a seus discípulos, este progredirá imediatamente, mesmo sem ter seguido os princípios reguladores. Ou melhor, os princípios serão mais fáceis para quem tenha servido o mestre espiritual sem reserva. Limpeza é essencial para progredir na vida espiritual. Há 2 espécies de limpeza, externa e interna.
Limpeza externa significa tomar banho, mas quanto à limpeza interna, deve-se pensar sempre em Krishna e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este processo limpa da mente o pó acumulado do karma passado. Firmeza significa que se deve estar muito determinado em progredir na vida espiritual. Sem essa determinação, não se pode fazer progresso tangível. E autocontrole quer dizer que não se deve aceitar nada que seja prejudicial ao caminho do progresso espiritual. Devemos habituar-nos a isto e rejeitar tudo que bloqueia o caminho do progresso espiritual. Isso é verdadeira renúncia. Os sentidos são tão fortes que estão sempre querendo obter prazer. Ninguém deve curvar-se a essas exigências desnecessárias. Deve-se satisfazer os sentidos apenas até o ponto de manter o corpo saudável, para que se possa cumprir os deveres de progredir na vida espiritual. O sentido mais importante e mais incontrolável é a língua. Se alguém pode controlá-la, então há toda a possibilidade de conter os outros sentidos. A função da língua é saborear e vibrar. Portanto, por regulação sistemática, ela deve estar sempre ocupada em saborear os restos do alimento oferecido a Krishna e em cantar Hare Krishna. Quanto aos olhos, só se deve permitir que vejam a bela forma de Krishna. Isso irá controlá-los. De modo semelhante, os ouvidos devem ocupar-se em ouvir sobre Krishna e o nariz em cheirar as flores oferecidas a Krishna. Este é o processo do serviço devocional. E aqui fica claro que o Bhagavad Gita expõe essa ciência. O serviço devocional é o principal e único objetivo. Os comentadores inteligentes do Bhagavad Gita tentam desviar a mente do leitor para outros assuntos, mas o Bhagavad Gita não há nenhum outro assunto além do serviço devocional. Falso ego significa aceitar que este corpo é a própria pessoa. Quando alguém compreende que não é o corpo, mas uma alma espiritual, chega a ser o verdadeiro ego. O ego existe. Condena-se o falso ego, não o verdadeiro ego. A literatura védica diz: eu sou Brahma, eu sou o espírito, este eu sou. O sentido do eu também existe na fase de autorrealização liberta. Tal sentido de eu sou é ego, mas quando o sentido de eu sou aplicado a este corpo falso, ele é ego falso. Quando o sentido do eu é aplicado à realidade, isto é o verdadeiro eu. Há alguns filósofos que dizem que devemos abandonar nosso ego, mas não podemos abandoná-lo, porque ego significa identidade. Devemos, é claro, abandonar a falsa identificação com o corpo. Deve-se tentar compreender que aceitar nascimento, morte, velhice e doença envolve sofrimento. Vários textos védicos descrevem o nascimento. O Srimad Bhagavatam descreve de maneira analítica o mundo do não nascido, sua estada no ventre da mãe, seu sofrimento, etc. Deve-se ter completa compreensão de que o nascimento é angustiante, porque nos esquecemos de toda a aflição pela qual passamos dentro do ventre da mãe. Não nos interessamos em procurar alguma solução para os repetidos nascimentos e mortes. Igualmente, por ocasião da morte, há todas as espécies de sofrimento, e eles também são mencionados nas escrituras autorizadas. Deve-se comentar sobre isso. E quanto à doença e à velhice, todos têm experiência prática. Ninguém quer ficar doente, tampouco quer envelhecer, mas não há como evitar isso. A não ser que tenhamos uma visão pessimista dessa vida material.
considerando os sofrimentos próprios do nascimento e da morte, da velhice e da doença. Não haverá ímpeto para progredirmos na vida espiritual. Quanto ao desapegar-se de filhos, esposa e lar, não quer dizer que não se deve ter sentimentos por eles. Eles são objetos naturais de afeto. Mas quando eles não são favoráveis ao progresso espiritual, não se deve ter apego por eles. O melhor processo para tornar o lar um lugar agradável e consciente de Krishna. Se alguém está em plena consciência de Krishna, ele pode tornar seu lar muito feliz, porque o processo de consciência de Krishna é muito fácil. Basta cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aceitar os restos do alimento oferecido a Krishna. Discutir alguns livros, tais como Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. E ocupar-se em adorar a deidade. Estes 4 itens farão a pessoa feliz. Ela deve dar este treinamento aos membros de sua família. Eles podem sentar-se pela manhã e pela noite e cantar juntos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se alguém pode instituir em sua vida familiar este processo de desenvolvimento de consciência de Krishna, seguindo estes 4 princípios, não é preciso sair da vida familiar para ingressar na vida renunciada. Mas, se não for satisfatório ou favorável ao avanço espiritual, então a vida familiar deve ser abandonada. Tal qual Arjuna, devemos sacrificar tudo para entender ou servir Krishna. Arjuna não queria matar os membros de sua família, mas, quando compreendeu que esses membros da família o impediam de entender Krishna, ele aceitou uma instrução de Krishna, combateu-os e matou-os. Em todos os casos, ninguém deve deixar envolver pela felicidade e sofrimento da vida familiar, porque, neste mundo, jamais se pode ser inteiramente feliz ou completamente miserável. Felicidade e sofrimento são fatores próprios da vida material. Devemos aprender a tolerar, como nos aconselha no Bhagavad Gita. Ninguém jamais pode impedir a felicidade e o sofrimento, que vão e vêm. Logo, devemos nos desapegar de modo da vida materialista e ser automaticamente equânime em ambas as circunstâncias. Em geral, quando conseguimos algo desejável, ficamos muito felizes. E quando conseguimos algo indesejável, entristecemos. Mas, se estivermos na verdadeira posição espiritual, nada disso nos irá perturbar. Para alcançarmos essa etapa, precisamos praticar serviço devocional ininterrupto. Serviço devocional a Krishna, sem desvio, significa ocupar-se nos 9 processos de serviço devocional. Cantar, ouvir, adorar, oferecer, respeito, etc. Como foi descrito no último verso do 9º capítulo, deve seguir esse processo. Naturalmente, quando alguém estiver adaptado ao modo de vida espiritual, não vai querer conviver com homens materialistas, já que isso seria contra a sua natureza. O devoto deve testar-se, vendo até que ponto está inclinado a viver num lugar solitário, sem companhia indesejável. Naturalmente, um devoto assim não tem mais gosto por diversões desnecessárias, ou ir ao cinema, ou participar de algum acontecimento social, porque compreende que tudo isso é mera perda de tempo. Há muitos pesquisadores e filósofos que estudam a vida sexual ou algum outro assunto, mas, de acordo com Bhagavad Gita, este trabalho de pesquisa e essa especulação filosófica não tem valor algum. Isso é, de certa forma, sem sentido. Segundo o Bhagavad Gita, deve-se pesquisar por discernimento filosófico. A natureza da alma deve-se pesquisar a compreensão do eu, isto é,
recomendado aqui. Quanto à autorrealização, aqui se afirma claramente que Bhakti Yoga é algo especialmente prático. Logo que se cogita devoção, deve-se considerar a relação existente entre a super-alma e a alma individual. Elas não podem ser a mesma coisa, pelo menos na concepção de Bhakti, a concepção de vida devocional. Este serviço que a alma individual presta à alma suprema é eterno, Nityam, como se afirma claramente. Então, Bhakti, o serviço devocional, é eterno. É necessário haver essa convicção filosófica. O Srimad Bhagavatam explica isso. Aqueles que são verdadeiros conhecedores da verdade absoluta sabem que o eu é percebido entre três faces diferentes, como Brahma, Paramatma e Bhagavan. Bhagavan é a última palavra na compreensão acerca da verdade absoluta. Em virtude do que a pessoa deve elevar-se a essa plataforma em que se obtém compreensão acerca da suprema personalidade de Deus. E assim, ocupar-se no serviço devocional ao Senhor. Esta é a perfeição do conhecimento. Começando pela prática da humildade e indo até o ponto de compreensão acerca da verdade absoluta, a absoluta personalidade de Deus, este processo é exatamente como uma escada que começa no térreo e vai até o último andar. Nessa escada, há muitas pessoas que alcançaram o primeiro andar, segundo ou terceiro, etc. Mas quem não alcança o último andar e a compreensão acerca de Krishna, esta está numa fase de conhecimento inferior. Se alguém quiser competir com Deus e, ao mesmo tempo, tentar progredir em conhecimento espiritual, ele ficará frustrado. Afirma-se claramente que, sem humildade e compreensão, realmente não é possível. Julgar-se Deus é muito pretensão. Muito embora esteja sempre sendo chutada pelas rigorosas leis da natureza material, a entidade viva, por causa da ignorância, pensa: eu sou Deus. O despontar da sabedoria, portanto, é humildade. Devemos ser humildes e saber que somos subordinados ao Senhor Supremo. Devido à rebeldia contra o Senhor, ficamos subordinados à natureza material. Todos devem saber esta verdade, estar convicto dela. Você vê em um comentário, Swami Prabhupada falou de muita coisa, ele sintetizou aí as qualidades, o processo, os três tipos de realização de Deus. Basicamente, em um comentário, praticamente um livro inteiro sintetizado aí. Falou. Acho que se alguém quiser praticar baixo, tem que estudar esse comentário aí várias vezes. Só esse comentário aí tem muita coisa importante aí. Só esse comentário dá para refletir nele 1 ano, 2 anos, talvez até a vida inteira. Muita coisa. Praticamente a essência de quase tudo aí. Da prática, as qualidades devem ser desenvolvidas através da prática. Alguém tem alguma pergunta aí? Então vamos cantar. Minha garganta meio inflamada.
arrumando aí. Tô arrumando aqui já. Eu tô descendo, peraí. Você repete, tá? Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirishesha Sunavadi Pasakyadi Satarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Ashacha Deshatarine. Namaste Vishnu Padaya Viradikaya Priyamane Shishima Bhaktivedanta Narayana Chidamine Namo Vishnu Padaya Iradikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Guru Prabhupada. Srimad Bhakti Kamal Madhusudan Goswami Maharaj. Panchatatat Mark Shri Gaur Hari Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Tasgal Devatsa Nij Ki Jai. Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Haribo, obrigado. Boa Valeu, noite a todos. boa Obrigado, noite, Prabhu. valeu. Hari Bol.